IP Newscast, tecnologias e negócios digitais passados a limpo. Cris, muito prazer falar com você, muito obrigada por participar aqui conosco. Bom, obrigada, Jaque, obrigada pelo espaço, é muito importante a Eleia vir aqui falar um pouquinho, a gente vir aqui falar um pouco do nosso mercado. Eu sou Business Support Officer na Eleia, sou responsável por algumas áreas aqui, entre elas ESG, Supply Chain, Energia, Certificações, Real Estate, enfim. Né, eu tenho algumas disciplinas, algumas diretorias aqui, eu acho que vai ser bastante rico esse nosso papo, o que eu puder contribuir para a audiência vai ser um prazer. Eu tenho certeza, Cris. Vamos começar falando de como é que você foi parar nesse mercado de data center, que é um mercado ainda muito masculino, né, assim como vários outros no mercado de tecnologia digital. Ah, legal. Eu estou há quase 20 anos nesse mercado, eu vim da indústria, né, os meus primeiros passos, eu trabalhei na Bosch, na MWM Motores, na International Engines, enfim, né, eu vim da indústria, e no finalzinho da minha faculdade eu vi uma oportunidade de trabalhar num data center, naquela época, em 2006, 2007, eram poucos data centers no Brasil, né, a gente tinha um cenário, assim, por exemplo, um grande data center tinha 1 mega, né, eu sou um profissional essencialmente da área de supply chain, depois eu fui absorvendo outras responsabilidades ao longo do caminho, mas eu trabalhei praticamente nos primeiros projetos de data center relevantes do Brasil, né, trabalhei 5 anos no UOL, depois 10 anos na Equinix, estou há 3 anos e meio aqui na Eleia. Enfim, eu vi esse mercado mudar o perfil dele ao longo desse tempo. Os data centers hoje, eles demandam um volume de energia muito, muito alto, e ano após ano a gente tem atualizado as tecnologias, enfim. É um mercado, eu digo que eu acho que as coisas aconteceram ao acaso, mas em determinado momento, ali no comecinho, eu escolhi, me apaixonei por essa área. E qual é a sua formação? Como é que você chegou? Como é que você trilhou essa carreira? Assim, eu fiz muitos colégios técnicos, né, mecânica, logística e tal, e depois eu fiz faculdade de administração, estudei na FEI, né, e depois eu fiz especialização, fiz economia, fiz ESG, enfim, fiz cursos de pós-graduação, é isso, mas eu sou uma administradora. Bacana. Você falou que se apaixonou por esse mercado de data center e que é um mercado que está em transformação, né, Cris? A gente teve recentemente o lançamento da política de incentivo a esse setor, que é o Redata, que ainda está em construção. Como é que você e Eleia veem essa política e como é que Eleia, particularmente, pretende participar dessa festa? Bom, eu vou falar primeiro um pouco da Eleia, né, a Eleia é um dos operadores de data center do Brasil. Hoje a gente é o maior operador em capilaridade, né, estamos em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Quando começou a surgir esse ponto, essa AMP, o nosso time de relações institucionais tem trabalhado junto ao governo, porque, assim, a gente está construindo junto com o governo essa redação, né, então toda a comunidade de data center, a gente tem equipes especializadas e está debruçado ali com advogados, para a gente poder discutir essas ações, e eu acredito que ele não é só importante como fundamental para destravar a economia digital do país, né, hoje a gente tem, o Brasil, ele é responsável, ele ocupa 2% do mercado mundial de data centers, e hoje nós estamos em 10ª posição global. Então, por que estamos, né, se temos uma matriz limpa, a gente tem tantos pontos positivos, né, então quais são os desafios? Quando esse investidor olha para o Brasil, o primeiro ponto, assim, é o custo de capital, o custo de equipamento, o custo que ele vai ter, o desembolso de investimento que ele vai ter local. O custo de equipamento é o mesmo em qualquer lugar do mundo. A carga tributária é um fator
super relevante, porque dentro da própria América Latina, a gente perde espaço para outros países, né? A gente tem uma carga tributária pesada no país e inviabiliza muitos projetos, né? Tem projetos que a gente tem perdido para o Uruguai, o Brasil, né? Não estou falando só pela ELE, estou falando de toda a comunidade de data centers. A gente tem perdido para outras regiões, México, enfim. Né? A gente precisa se estruturar como país para conseguir ter um perfil tributário atraente. E o terceiro ponto que esse investidor busca é uma matriz limpa de energia, que é algo incrível, a gente consegue oferecer essa matriz limpa. O nosso desafio é construir a infraestrutura para que essa abundância de energia chegue ao data center. Então, assim, hoje a gente tem desafios imensos, enfim, tem a PL de energia, tem muitas ações correndo com o governo para a gente conseguir simplificar, né, mas o sistema elétrico brasileiro, ele é muito complexo. Então, qualquer ação que a gente for, se a gente for instalar um data center em algumas regiões, dependendo daquela região, eu desestabilizo o risco, existe um risco de desestabilizar a energia de um estado, entendeu? Então, assim, é algo crítico, ele precisa ser estudado, assim, é unânime, eu acho que todo o mercado de data center entende que é um assunto delicado, mas a gente precisa construir uma matriz mais simplificada, onde a gente consiga concluir num tempo menor. Hoje, o acesso a esses volumes de energia, a gente gasta no Brasil entre um ano e 2 meses. Quando a gente olha outros países que estão muito mais maduros, digamos assim, sei lá, o mercado dos Estados Unidos, que é pujante, a Europa, a Ásia, que, enfim, tem crescido muito o mercado de data center, a média são 3 meses para acesso a uma rede básica. Então, assim, realmente, a gente está atrás, né, dessa velocidade. Então, como que a gente ganha? Eu acho que esse é o ponto, o governo se conscientizou, o Redata, ele trouxe, né, a primeira redação do Redata, ela trata ali a redução da carga tributária federal, que vai ajudar muito. Tem questões que, infelizmente, não estão tratadas ali, como do ICMS, por exemplo, né, porque é estadual, e também limita, né, basicamente limita aos equipamentos de TIC. Então, o que está dentro dessa MP? A redução da carga tributária federal para equipamentos de TIC, para equipamentos de tecnologia. O que são esses equipamentos de tecnologia? Servidores, GPUs, equipamentos de conectividade. Hoje, nós, operadores de data center, a gente trabalha com a infraestrutura que suporta essas máquinas, né? Então, todo aquele conjunto de equipamentos, gerador, UPS, enfim, os chillers, equipamentos de infraestrutura para suportar. Porém, a gente é muito beneficiado, porque quando existe um incentivo desses equipamentos, quer dizer que esses clientes, eles vão ter interesse em se instalar no país que tem esse tipo de benefício, e óbvio, todos os operadores se beneficiam. Por isso, todos os operadores têm trabalhado as suas equipes de institucional junto ao governo. O governo sinaliza ali a possibilidade de redução de carga tributária em regiões, então, ao invés de eu estar ali concentrada só em Rio, São Paulo, por que não fazer em Pernambuco, por que não fazer no Ceará, por que não explorar regiões que hoje não são tão exploradas? Então, dentro da redação inicial, ela está sendo construída no sentido de regiões que hoje não são favorecidas receberem benefícios para que, né, estimule a instalação de data centers nesses locais, e a consequência disso é toda uma comunidade está junto, porque assim, quando a gente instala um data center, todas as equipes que envolvem, todas as estruturas de serviço que envolvem tecnologia, elas vão estar instaladas ali próximo, né? Tem questões de latência, muitas vezes a gente precisa que esse cliente esteja num range para não prejudicar a latência, por exemplo. Então, a gente acredita que faz parte de um projeto, que o Redata, ele é parte de um projeto significativo para o Brasil, né? Ele cria a viabilidade técnica de trazer grandes projetos para o país, né? E assim, óbvio que a gente ainda tem um caminho aqui, como eu falei, a questão da energia, outras questões, né, desenvolvimento de mão de obra, é um ponto bastante crítico, né, porque
no Sudeste, como os data centers são concentrados no Sudeste, as equipes técnicas especializadas, elas estão concentradas aqui. Então, como a gente, né, faz esse conhecimento permear pelo país, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, o Sistema S, né, o Senai, o SESI, eles têm trabalhado cursos, inovação, implementação de cursos para poder circular pelo Brasil e a gente conseguir educar esses profissionais, porque, assim, é muito diferente, por exemplo, um profissional de mecânica dentro de um ambiente de missão crítica tem critérios ali muito específicos do negócio do data center, entendeu? Então, a gente precisa também dessa questão. Bacana, você citou, Cris, pelo menos 3 questões que eu considero cruciais. A primeira delas é o acesso à energia, né? A segunda é que, assim, e elas estão relacionadas, né? Se você diversifica as instalações por região, você precisa levar infraestrutura para essa região, e aí também o acesso à energia, que é crucial nesse negócio, né? E a terceira é a formação de mão de obra. Na verdade, eu queria te perguntar, hoje, mesmo com o Renata ainda em construção, data center é um negócio viável no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Data center é um negócio viável, mas hoje ele precisa ser escalável, né? Esse é o nosso desafio, né? Hoje a gente tem cases de data centers incríveis, a gente tem operadores muito profissionais, que oferecem essa segurança para os clientes, nós temos muitos clientes internacionais, assim, hoje a gente ocupa a 10ª posição. Eu acredito que essas questões econômicas são ofensores, enfim, né, eu vim, como eu falei no começo da conversa, eu vim da área de supply chain, então esse é um desafio constante quando eu precisava apresentar negócios de investimento no país, né, como viabilizar esses negócios, né, porque, por exemplo, uma empresa global, quando ela decide implementar o seu data center, ele vai procurar, né, além dessas fontes, um lugar que ele consiga ter rentabilidade, né, que ele consiga praticar preços interessantes, que ele consiga escalar os clientes naquele local, e hoje o nosso mercado ele está crescendo, um pouco mais lento do que deveria, né, por essas questões, mas ele está crescendo. Então, assim, o que outras indústrias, o Brasil ainda não conseguiu, né, desenvolver, sei lá, por exemplo, a indústria automotiva, ela perdeu espaço no país, né, eu vejo os data centers ocupando esse local, né, essa lacuna. Então, assim, eu acho que é um marco importantíssimo para o governo conseguir concluir o Redata dentro desse período, né. Enfim, né, eu acredito que sim, é importantíssimo. O Brasil tem tudo para ser o hub global de data center, porque energia limpa é o que todo país busca. Quando a gente fala em economia verde, os olhos estão voltados para o Brasil, né? A gente, além da nossa matriz básica ser hídrica, a gente tem projetos incríveis de eólica, enfim, solar, a gente tem vários projetos interessantes. A gente só precisa acertar a infraestrutura de viabilidade dessa energia, né? E essa dificuldade que você mencionou de acesso à rede básica de energia, 1 ano é muito tempo. Já foi maior esse tempo ou ele tem aumentado ao longo desse período de alta demanda? Então, ele já foi maior, porém, as capacidades eram menores, né, e o que acontece hoje é que a volumetria que os data centers estão ocupando, imagina, assim, até 7 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, um data center, um rack, ele rodava entre 7 e 10 kVAs por rack, kilowatts rack. Hoje, os projetos de alta densidade, por exemplo, projetos que envolvem IA, que tem, né, um nível de processamento alto, ele roda em 500, 600, 700 kVAs rack. É muito pesado, é muito denso. Antes era uma estrutura muito grande, diluída, né, ela era diluída. Hoje,
assim, tem data centers de 30, 40 megas, até o próprio modelo de infraestrutura do data center mudou ao longo do tempo, né? Antes a gente tinha ali a sala técnica em um lado, o chiller, o resfriamento que entrava no data center. Hoje, o resfriamento, ele acontece on the chip. Então, ele acontece no chip, ele acontece na onde o processamento acontece. Então, toda a infraestrutura para compor e conseguir resfriar esse processamento, ele é muito complexo, ele tem um custo ainda muito alto, e é um desafio, né? Porém, ele consome menos água, ele, assim, a eficiência desse sistema, ele é muito alta, né? Muito alta. Então, ok, a gente acaba tendo um consumo grande, né? Porém, a gente tem uma emissão baixa, né? Os circuitos são fechados, a gente tem um consumo de água baixo dentro do data center, comparado a data centers antigos, né, de versões anteriores. O desafio é esse, é como, por exemplo, nós aqui na LE, a gente tem data centers Edge, e a gente vem trabalhando os investimentos desses data centers que são mais antigos, mas trabalhando a atualização conectado a essas tecnologias de baixo consumo, de circuito fechado, enfim, né, tudo isso para que a gente consiga ter um data center com baixo ou zero emissão de carbono, nossa meta é zero emissão de carbono, enfim, e cada vez mais eficientes, né. Acho que todos os data centers, todos os operadores, eles sofrem com isso, porque a gente tem uma parte legada, né, um data center de gerações anteriores, né, os novos data centers, eles os de IA já vêm com essa tecnologia mais eficiente, a gente já constrói esses data centers de forma mais eficiente, mas nós aqui na LE, a gente tem parte dos investimentos direcionado à atualização tecnológica dos data centers. Você citou um termo que é crucial e está em 100% das rodas de conversas de tecnologia, que é a inteligência artificial, principalmente a IA generativa, Cris. Eu queria saber de você, qual é a diferença básica de um data center de IA e um data center convencional, e se ele vai investir daqui para frente só em data centers de IA? Bom, os data centers convencionais, eu falei até um pouquinho, né, antes a gente tinha essa infraestrutura de sala técnica, a gente tinha uma área nobre, que é a área, né, onde a gente concentra os racks, então, esse é o padrão de um data center convencional, né, alto nível de segurança, alto nível de disponibilidade, precisamos temos os nossos geradores para manter toda essa operação 24/7, com SLA gigantesco, assim, com SLA altíssimo, e esse modelo tradicional atendia esse perfil de cliente, né, que rodava de 7 a 10, 12 KVAs rack. Dentro dessa nova demanda, né, as demandas de IA são pesadas, né, então, além dessa infraestrutura para atender as áreas comuns, a gente precisa construir uma infraestrutura dedicada a equipamentos de alta densidade, equipamentos que rodam um alto volume de energia. E aí existem algumas tecnologias, né, a tecnologia principal que a gente tem trabalhado é a tecnologia de liquid cooling, a gente foi o primeiro case, né, a ter um projeto de liquid cooling no Brasil. A gente está trabalhando investimentos para alta densidade para IA em São Paulo e no Rio. Em São Paulo a gente tem um data center em Alphaville, e no Rio a gente tem o projeto Rio AI City, né, que é um mega campus que a gente está planejando ali para o Rio. A primeira fase a gente já está trabalhando, né, porque ele é uma extensão do nosso data center atual, então existe o data center atual, a primeira fase que a gente está trabalhando, e algumas fases para esse mega campus, mas a gente já tem atuado. E esse universo da IA, né, como eu falei, ele demanda um nível de resfriamento muito específico. Então, toda a tecnologia de mecânica, ela está
dentro do piso, ela está dentro do rack. Bacana, muito bom. Eleia anunciou desde julho do ano passado vários investimentos. O maior deles, a aquisição de 2 data centers em São Paulo, que consumiriam aí 5 bilhões de reais, Cris. Esses investimentos aconteceram efetivamente, e eu quero saber de você se foram os maiores investimentos no período 24-25. Sim, sim, esse investimento aconteceu. A gente comprou 2 data centers em São Paulo, da DXC, um na região de São Bernardo e outro na região de Alphaville, né? Hoje a gente está trabalhando esses 2 projetos. Recentemente, há mais ou menos 3 meses, a gente fechou o projeto da Petrobras, que será sitiado em São Bernardo, nesse data center de São Bernardo. Então, tem um trabalho de retrofit, tem um trabalho de adaptação, né, porque a Petrobras demanda altas cargas, num período de contrato grande. Então, a gente tem ali uma rampa, né, de delivery para eles, mas a gente está com obra nos 2 data centers aqui em São Paulo, o de São Bernardo e o de Alphaville. O de São Bernardo a gente está preparando para atender essa demanda da Petrobras, e o de Alphaville a gente está trabalhando um projeto para atendimento de IA, de um cliente específico, ainda não divulgado. Além do Rio de Janeiro. Mas as duas aquisições foram aqui em São Paulo. Tá certo. Falando um pouquinho sobre o projeto da Petrobras, o que ele traz de inovação que você identifique que está fora da curva? A gente está recebendo praticamente toda a operação, né, da Petrobras. O que exige da gente, assim, a gente já tem níveis altíssimos operacionais, mas exige uma atenção dedicada, né, para esse ambiente. Então, enfim, tem supercomputadores que fazem parte desse projeto, né, a gente vai receber esses supercomputadores, mas nós aqui do outro lado, né, construindo a infraestrutura, o que a gente tem trabalhado a gente tem atuado com todos os fabricantes para utilizar os equipamentos em ponta de linha, os mais atuais, os que consomem menos. Enfim, a gente tem trabalhado esse ambiente tecnológico aqui de infraestrutura intensamente, no sentido de trazer equipamentos updates, né? Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar. Todos os equipamentos que vão atender vão ser novos. A gente, apesar de ter comprado essa operação, ela demanda retrofit, né? Ela demanda atualização. Já eram data centers que já estavam há mais de 15 anos ativos, então a gente está fazendo todo um trabalho, trazendo tecnologias de ponta, enfim, temos muitos parceiros que a gente tem trabalhado junto. Nosso time de construção tem viajado frequentemente para trazer conhecimento, né, de algumas novas tecnologias, enfim, é isso. É um dos projetos, assim, mais relevantes que a gente tem. A Petrobras é um cliente muito especial, enfim, a gente pretende trabalhar com eles para suportar as operações em crescimento acelerado. A Petrobras tem trabalhado energia limpa também, né, a gente tem conversado com eles sobre autoprodução, a gente tem também trocado bastante. Eles estão desenvolvendo um braço de energia limpa lá, bem interessante. A Petrobras é um poder, é a maior empresa, né, brasileira, uma das maiores empresas do mundo. Então, assim, eles estão realmente engajados em desenvolver uma plataforma de energia limpa. E a gente começou algumas conversas com eles, enfim, né, a gente está entendendo ali em que momento eles estão, mas acredito que, além de clientes, eles serão parceiros da Eleia por um longo tempo. E tem o braço de pesquisa e inovação da Petrobras, que é extremamente ativo e que demanda muita capacidade de processamento também, né, Cris? Em paralelo, vocês têm um outro projeto com a Rede Nacional de Pesquisas. Esses projetos, eles conversam de alguma forma? Sim, a gente começou a trabalhar com eles já há algum tempo, sim, eles conversam, né, a gente tem um megacampus no Rio de Janeiro, que é um projeto
é o maior projeto que a gente tem, e eu acredito que é um dos maiores do Brasil, né? A gente tem a expectativa de ativar em algumas fases, mas digamos assim, na primeira grande fase, 1,5 GB de energia. E a gente tem trabalhado com eles para construir, né, essa estrutura, digamos assim, né? É muito complexo, não é um processo simples. A gente está trabalhando junto com a Eletrobras e outros parceiros, outras consultorias também, né? Essa parte de energia é a primeira fase do processo. Então, como eu falei, assim, todos os órgãos, né, Ministério de Minas e Energia, a ONS, a ANEEL, eles são bastante conservadores, porque envolve o sistema elétrico nacional. Então, a gente está começando a fazer esses trabalhos em conjunto, para poder atender aquele data center com bastante segurança. Mas esse projeto é uma parceria com na Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente está muito empenhado, a gente tem trabalhado em partnership, em parceria com a Prefeitura do Rio, enfim, e caminhando cada vez mais rápido para que a gente consiga viabilizar e já inicia as obras ao longo do ano que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o perfil de demanda do Brasil e o perfil de demanda regional, a gente falando aí de América Latina. Se tem alguma diferença, em que nível de maturidade Brasil e América Latina se encontram hoje em termos de demandas de data center? Assim, o cliente principal desses operadores, eles não são as empresas locais, são as empresas globais. O perfil do cliente local são as empresas de tecnologia que de alguma forma, têm interação com esses grandes players, AWS, Google, Meta, enfim, né? Esse perfil, quando a gente fala, é interessante instalar um data center em uma nova região, uma região não atendida. Uma vez instalado esse cliente, esse giant, numa região como essa, a gente precisa organizar, estruturar esses parceiros no entorno. Por isso que a gente acaba desenvolvendo a região, porque cada projeto desse instalado em uma região afastada, existe o desenvolvimento de conectividade, a gente tem, por exemplo, os cabos submarinos, né, chegando no Nordeste, né, então, como que a gente precisa das empresas que cascateiem essa tecnologia, né, para outras regiões, para que o Nordeste não seja só apenas a orla, mas que a gente consiga explorar toda a região. Então, assim, existe um ganho muito alto econômico quando se instala um data center no país, né, quando a gente amplia os cabos submarinos, né, hoje a gente tem o Rio de Janeiro, por exemplo, o nosso mega campus lá, ele é super bem atendido por cabos submarinos, né, então isso garante viabilidade de projetos do mundo inteiro. Então, é isso, esses data centers, eles precisam ter viabilidade para receber projetos de todo mundo. Esse é o desafio, né? Mas, eu acredito que, com todas essas ações que a gente tem trabalhado, né, tanto junto ao governo, quanto as ações individuais dos data centers, vão tornar o Brasil, assim, um país histórico no mercado de infraestrutura digital. Eu estou muito otimista, eu nunca tive tão otimista com esse mercado de data center. Esse ano não foi um ano fácil para o mercado, apesar da ELEA, nossa, a gente conseguiu grandes marcos, assim, foi um ano excelente para a ELEA, mas para o mercado geral foi um ano muito desafiador, né, de poucos negócios, a gente, enfim, né, muito se esperava do Redata, muito se espera ainda, né, que vão mais rápido. Mas eu acredito que a partir do ano que vem tem a reforma tributária também, que é um ponto que está no radar e que, nossa, é o que nós, né, mais queremos, né, um país que seja simples de explicar para o investidor internacional, né, é isso. Acho que esse é o desafio, né, é simplificar os nossos processos,
garantir que a gente está preparado para receber essas altas demandas e qualificar, né? E qualificar as pessoas, desenvolver essas pessoas para trabalhar nos data centers. Que bacana, tomara que com Renata o Brasil tenha descoberto assim, a sua vocação na área de tecnologia, porque vem tateando há bastante tempo, assim, várias décadas, procurando uma vocação para chamar de sua. Espero que seja essa vez, né? Mas é isso, assim, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem como país, né, é a gente conseguir ter uma linha de comunicação direta com o governo, né, e eu acho que isso a gente tem conseguido construir, né, pelo menos esse setor, a gente tem a ABDC, a Brascom, que são associações que estão trabalhando junto com a gente, que eles são porta-vozes do nosso negócio. Então, assim, eu nunca vi antes esse mercado tão engajado e tão orquestrado, né, enfim, a gente tem nomes importantíssimos, trabalhando, né, presidindo essas empresas e levando esse legado, né, levando essa importância. Eu acho que é um momento realmente histórico, mas vigilante. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é uma ação que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né, essa conversa, essa questão política, ela precisa estar intrínseca, não é algo comum para um data center. Assim, a gente não tinha, até pouco tempo atrás, a gente não tinha áreas que focavam na relação institucional, na relação governamental. Então, assim, a gente está construindo isso, né, e é muito, muito legal, assim. Eu tenho participado de algumas discussões, né, e quão rico né, no fim do dia. A gente aprende muito entre nós, né, é um mercado complexo, o Brasil é muito grande, né, assim, uma coisa sei lá, 50 milhões de pessoas, né, outra coisa é o Brasil com 238 milhões de pessoas e todas as suas complexidades, tem complexidades econômicas, enfim, tributárias, é um desafio, mas a gente precisa estar alinhado, eu acho que esse é o ponto, né. Enfim, é isso. Também a gente tem a vantagem de ter operadores nacionais, né, operadores de data centers nacionais, então existe está intimamente ligado com o que a gente deseja, né, ampliar os nossos negócios no país, porque somos daqui, né, a gente não quer perder mais mão de obra para fora, né, a gente passou aí anos muito difíceis, perdendo recursos, as melhores cabeças indo para fora, né, recebendo oportunidades dos grandes players mundiais. Não, a gente precisa encontrar um ambiente de crescimento interessante aqui, né. É isso. E para a gente encerrar, Cris, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi rápido. Foi rápido, mas eu queria que você nos dissesse qual é o panorama para 26, para a Elea e para o mercado de data center como um todo. Ah, legal. Bom, a Elea, a gente vai continuar trabalhando nos 3 projetos que a gente tem aqui, né, que é São Paulo 2, São Paulo 3 e o Mega Campus do Rio de Janeiro. Eu queria poder chamar, assim, esses potenciais, se você, enfim, está buscando, né, se você tem a intenção de colocar suas operações fora, né, busque um operador nacional, né, busque uma bandeira, né, a Elea, ela existe com capital 100% nacional, a gente atua, e a gente tem a intenção de crescer o Brasil, assim, ainda não apesar da gente olhar projetos fora do país, a gente está muito engajado com o crescimento do Brasil, né, a gente vê, assim, uma rampa de oportunidade muito grande, e a gente tem trabalhado as nossas equipes intensamente, então é um orgulho, assim, quando a gente olha para dentro e vê eu estou aqui há 3 anos, né, uma outra empresa, a gente vem atualizando a nossa infraestrutura ano a ano, então hoje a gente ainda tem empresas, né, o Enterprise, ele ainda atua muito in-house, né, então é isso, nós temos data centers que podem suportar as operações, todo o perfil de operação,
financeiro, industrial, enfim, comercial, de tecnologia. A gente atua em N cenários, estamos prontos, né? Estamos investindo, estamos expandindo, né? Atualizando a nossa plataforma, mas estamos prontos para receber esse cliente, né? E a gente tem uma equipe de vendas muito qualificada também, né? Recentemente a gente contratou a Helena. A Helena, ela é responsável pelo internacional, e a gente tem a Márcia aqui no Brasil, né? A Márcia trabalha na equipe da Fernanda. A Fernanda é responsável por vendas no Brasil e marketing, né? Então, com essas duas lideranças, a gente pretende expandir os nossos negócios aqui fortemente. Maravilhoso. Mulheres tocando o negócio vai ser, não tem para ninguém. A gente, assim, a gente tem um compromisso, né? A gente contratou, emitiu 2 debêntures, né? E a mais recente, a gente tem alguns compromissos para seguir. Entre os compromissos, que é PUE, WE, enfim, esses indicadores convencionais de data center, a gente tem uma meta de atender até o ano que vem 40% de líderes mulheres. Já antes da gente ter esse nível, essa meta, esse compromisso, a gente já tinha um programa aqui que trabalhava, né, mulheres em liderança. Nós, líderes, a gente já tinha um engajamento não formal de contratação de mulheres, né, de expandir. E hoje eu vejo, assim, quando eu olho a área de vendas e operações de vendas, é 100% mulher. Né? A gente tem a Helena, a Márcia, a Fernanda, a Juliana Franconeri, toda a operação, o time de vendas, estratégia de vendas é concentrada em mulheres. Eu sou responsável pelas áreas de suporte, né, tem mulheres também embaixo de mim, né, por exemplo, a minha líder de ESG é uma mulher, uma líder de HS é uma mulher, enfim, né, é assim que a gente transforma, é assim que a gente inclui, né, óbvio, colocar metas de diversidade são importantíssimas, mas elas precisa ser uma meta de diversificação, precisa ser uma responsabilidade. Antes de ser apenas uma meta para a pessoa, a gente precisa preparar esse ambiente, né? Quando entra uma mulher, a gente sempre fala, você foi muito esperada aqui. A gente espera que essa mulher, né, que, enfim, a gente tem um programa bastante diverso, né, mas eu vou focar bastante em mulher aqui, porque é onde eu acabo me encaixando, né, e, enfim, né, falando bastante disso. Mas quando a gente traz uma mulher, é isso que a gente passa, fala, cara, isso é muito importante aqui, a gente está aqui para te suportar, para fazer o seu sucesso acontecer aqui dentro, mas a gente precisa dar suporte para isso, né, a gente também precisa passar por isso. Então, a gente conversa muito aqui, tem muitas rodas de bate-papo, para que os homens daqui também engajem as suas mulheres, né, a ocupar esses lugares, e, enfim, né, quando a carga é dividida em casa, as coisas fluem melhor, né, o trabalho das mulheres. Maravilhoso, é sobre isso mesmo, né, a meta de diversidade e inclusão, ela tem que ser seguida ou suportada por uma política de diversidade e inclusão, senão ela nunca vai dar certo. Exatamente, né, eu estava vendo até um documentário que falava assim, que o maior desafio da mulher no mercado de trabalho é como ela equilibra esses papéis, né, ela, no fim do dia, a gente precisa ter alguém uma rede de apoio, né, seja um marido, uma mãe, alguém que dê esse suporte para a gente. É isso, muito obrigada, Cris, por essa conversa maravilhosa, foi muito bom conversar com você nesse período. Legal, Jaque, olha, fico à disposição, é um prazer estar aqui. Enfim, me contatem, fiquem à vontade para me conectar também pelo LinkedIn, e, enfim, né, a gente, acredito que não vai ser somente esse papo, terão outros. Eu estou à disposição. Muito bom, super obrigada, minha querida.